No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. O Ministério do Trabalho e Emprego adiou para setembro a entrada em vigor da portaria que disciplina o registro de ponto eletrônico e a utilização do sistema de registro eletrônico de ponto. Confira mais detalhes com o Dr. Marcos Tavares. Na Pequena Notável de hoje, conheça uma fábrica que produz fantasias de passistas e destaques de diversas escolas de samba e trazem alegria ao nosso carnaval. Como implantar um sistema de inteligência competitiva? Resultado de um mapeamento detalhado do mercado, a chamada inteligência competitiva pode servir de base para tomar decisões importantes na sua empresa. Cada vez mais presentes nos cargos de liderança, as mulheres tiveram que aprender a sobreviver às competições e mostrar que têm potencial para desempenhar seu papel. O que esperar de uma boa líder? E ainda, uma entrevista com o economista-chefe da Federação Nacional dos Bancos, Rubens Sardenberg. Nesta semana, o Ministério do Trabalho e do Emprego informou que foi adiado para setembro a entrada em vigor da portaria que disciplina o registro de ponto eletrônico e a utilização do sistema de registro de ponto eletrônico. A novidade para as empresas que adotam, portanto, o controle eletrônico de ponto é que vai ter esta prorrogação e elas podem também, através de autorização expressa na portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 373, definir sistemas alternativos de controle eletrônico do ponto dos trabalhadores, desde que negociado e ajustado junto com os sindicatos ou federações de trabalhadores, através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Para as empresas que utilizam relógios de ponto e livros, não há essa obrigatoriedade. O Ministério alega que tal iniciativa tem como objetivo evitar fraudes no controle da jornada de trabalho. Continuam válidas 3 formas de controle de jornada de trabalho. O livro-ponto, que é a assinatura dentro de um livro, a marcação mecânica, o velho relógio ponto, e o sistema eletrônico, esse sim regrado agora pela portaria 373 do Ministério do Trabalho. Essa é a orientação que nós passamos, estamos analisando, acompanhando a questão para que seja o menos oneroso possível, seja para o trabalhador, seja para você, micro e pequeno empresário. Queremos um trabalho efetivo, a formalização e o bom relacionamento, a integração entre o capital e o trabalho. Esse é o trabalho do SIC. Resultado de um mapeamento detalhado do mercado, a chamada inteligência competitiva pode servir de base para tomar decisões importantes na sua empresa. Mas o que significa implantar um sistema de inteligência competitiva? São opções e recomendações para a tomada de decisão. Quais são as alternativas que o tomador de decisão tem na sua frente e qual a melhor delas? Antes de começar a buscar informações e coletar dados, o micro e pequeno empresário deverá analisar qual é a necessidade de fazer um sistema desse tipo para o seu negócio. São inúmeros os benefícios que a prática de inteligência pode trazer para o pequeno e microempresário. Desde o lançamento de novos produtos ou serviços, o ganho de competitividade nos ramos, nos segmentos onde ele já atua. É importante que o empresário busque auxílio de especialistas, uma vez que eles serão responsáveis a fazer uma pesquisa aprofundada, sem que haja um excesso de informações e trazer benefícios para a sua empresa. A gente vai primeiro pensar para depois coletar. E aí, realmente, a gente não desperdiça tempo, esforços, recursos na coleta de informações desnecessárias, chamadas de desinformações. É necessário analisar todo o material e pensar em modos de mudar alguns aspectos do seu negócio. Num segundo momento, a adoção de uma metodologia
para operacionalizar este ciclo de inteligência. Então, afinal de contas, qual metodologia vai me ajudar a colocar mão na massa neste ciclo de inteligência e a realmente produzir a inteligência desejada? É preciso ser o mais isento possível e admitir algumas vezes que o concorrente é melhor. Dessa maneira, o negócio poderá evoluir em todos os aspectos possíveis. Uma das festas mais tradicionais do Brasil é o Carnaval. Todos os anos, a comemoração atrai muitos turistas de diversas partes do país e do mundo. Esse foi um dos motivos pelos quais fomos até uma confecção de trajes carnavalescos para conhecer um pouco mais sobre a produção de fantasias e adereços. Há quase uma década no mercado, a empresa confecciona fantasias das passistas e destaques para os desfiles carnavalescos. Sempre componente de escola de samba, né? Então a gente viu que tinha uma brecha, né? Não tinha um trabalho profissional para suprir a confecção das fantasias. Aí surgiu a ideia, juntou já a parte, o gosto, né, pelo samba e entramos no mercado. Após a época do carnaval, a empresa continua fabricando fantasias para a gravação de comerciais e eventos em todo o país. Hoje a gente está aqui em 6, né? Mas eu tenho trabalhos terceirizados, tem pessoas que fazem montagem de cabeça, eu tenho bordado, eu tenho o pessoal que faz a parte, né, assim, operacional, né? Para fazer depois a montagem dentro do ateliê. Para atender a demanda, uma equipe de profissionais capacitados é formada, além de terem experiências adquiridas ao longo dos anos com a atuação em diversas escolas de samba. O material hoje de fantasia são os tecidos, são os dublados, né? São os materiais de acabamentos, os fios de lantejoula, aljofre, espelho, as cordas que são os acabamentos, né, das fantasias. Isso é o começo, né, da fantasia. Depois plumas, rabo de galo, fazão, depende muito do que você está atingindo. Se é uma fantasia de ala ou se é uma fantasia de uma rainha de bateria, né, uma sala porta-bandeira. Então os materiais, nesses quesitos, eles são materiais mais ricos que a gente acaba utilizando. Você acaba de conhecer mais uma empresa que vem trabalhando para o desenvolvimento do nosso país, além de contribuir com a alegria de todos os foliões. As mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho e assumindo cargos de liderança em grande parte das empresas. Quais são as características dessas mulheres? As mulheres que são líderes, primeiramente, têm um conhecimento maior e mais apurado do que os homens. As mulheres são detalhistas e isso faz com que a qualidade do trabalho apresentado por elas seja superior ao dos homens. São firmes em relação às suas próprias ideias e são pouco propensas a seguir linhas de procedimento ou padrões pré-estabelecidos, sempre colocando suas ideias e argumentando de forma positiva, franca e objetiva. A mulher conta com uma sensibilidade muito grande e conta com conhecimento de gestão de pessoas muito mais apurado. As donas de um negócio costumam ter bom relacionamento com todos os seus funcionários, sempre tentando ajudar, ouvi-los e promover atividades que possam envolver todos os seus colaboradores. Eu busco não ter uma hierarquia, algo que os distancie demais de mim. Eles são próximos, eles têm acesso à minha sala, quando necessário a gente conversa. Procuro sempre que possível auxiliar na vida pessoal deles quando há algum problema que eu creio que vai interferir no trabalho. O Simp deseja um feliz Dia das Mulheres para todas aquelas que batalham por uma vida melhor. Confira agora a mais uma entrevista do programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o economista Dr. Rubens Sardenberg, que é o economista-chefe da Febraban. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é tudo meu, um prazer estar aqui com vocês. Dr. Rubens, qual é a tendência do crédito? Mas antes de falar
se ela vai crescer ou diminuir. O que aconteceu na última década em relação ao volume de crédito do mercado? Olha, o crédito no Brasil cresceu de maneira substancial ao longo aí dessa última década. Se a gente imaginar de 2003 para cá, o crédito subiu alguma coisa como de 20% do PIB, 21, 22% do PIB, para 46, 47% do PIB. Em reais, isso significa que o saldo das operações de crédito saiu de alguma coisa como 300 bilhões de reais para 1,7 trilhão de reais. Ou seja, a gente tem mais de 1 trilhão de reais adicionais em crédito ao longo deste período, né? E acho que isso é fruto da estabilidade macroeconômica, dos avanços institucionais do país, que fizeram com que criaram um cenário muito mais favorável para a expansão do crédito, né? Que deve continuar aí ao longo dos próximos anos. A Febraban está otimista em relação à expansão do crédito nos próximos anos? Ano que vem e os outros, ou tem um sinal de preocupação no ar? Olha, o cenário é otimista em relação ao crédito, porque as condições da economia brasileira, de forma geral, são muito boas, né? A inadimplência é baixa, as empresas estão crescendo, estão gerando emprego, a renda está crescendo. Então, de forma geral, as condições são favoráveis. O que acontece é que, no curto prazo, há uma questão que é uma espécie de uma espada, que é a questão inflacionária, né? Há uma pressão inflacionária latente na economia, né? Eu diria mais que isso, uma pressão inflacionária forte, portanto, e o governo adotou aquelas medidas prudenciais, tem uma expectativa de elevação dos juros, então, por conta disso, é possível que o crescimento neste ano, de 2011, não seja tão forte como foi nos últimos anos. Mas, ainda assim, é um cenário de crescimento do crédito, né? Ou seja, o crédito deve subir, por enquanto com cautela, em função da possível elevação da inflação. Agora, a Febraban acredita na retomada da inflação ou acredita em algo pontual, pequeno, que está ocorrendo? Ou seja, existe algum estudo econômico dentro da Febraban que possa acender uma luz vermelha dizendo, olha, teremos explosão inflacionária? Olha, eu não acho que a gente vá ter explosão inflacionária nos moldes do passado longínquo do Brasil, né? Inflação fora de controle, números altíssimos de inflação, né? Quando eu comecei no mercado, a inflação era inflação mensal de 20% ou 25%. Eu não acredito nem de longe que a gente vai voltar a esse cenário. Chegamos a 80, né? Chegamos a 80. Chegamos a pico de 80. E hoje a gente discute ao coisas... Mês, ao mês. Eu conto que as pessoas não acreditam, mas era isso. Era ao mês, com superindexação e coisas tipo. Não acho que a gente esteja falando deste cenário, de cenário de descontrole, né? Até porque acho que o governo mostra um compromisso firme com relação ao controle da inflação. Agora, acho que há vamos dizer, o risco inflacionário, dadas essas proporções, é maior do que a gente tinha antes, né? Você veja que a inflação vem subindo, ela vai provavelmente atingir a faixa de 6%, ela está muito próxima daquele topo da banda. Acho que a gente tem aí uma combinação meio desfavorável, tem preço dos alimentos subindo, tem commodities, tem o próprio aquecimento da economia. Então, há um conjunto de fatores que faz com que a inflação esteja mais alta e, dado este cenário, seja um pouco mais preocupante, né? Então, acho que é razoável imaginar que o governo vai agir, ou já está agindo, mas vai continuar agindo de forma a reduzir essa pressão e colocar a inflação mais próxima do centro da meta, que é 4,5%. Mas quando nós estamos falando de inflação, só para que todos que estão nos assistindo, que não são economistas, né, todos que participam conosco, entendam que nós estamos falando de 1 ponto percentual, alguma coisa assim, num ano. Ou seja, do centro da meta para o topo da meta, alguma coisa assim. São esses os números que se imagina na Febraban? O que acontece é assim, o centro 4,5, há uma expectativa de que esse número está próximo a 6, e que se a gente não tomar nenhuma providência, ele pode passar deste 6,5, né? Que é o topo da banda. O Brasil tem um sistema de metas da inflação, que é 4,5 mais 2 pontos, né? Que seria a base de flutuação, 6,5. O que acontece é que, eventualmente, as pessoas podem achar muito pouco, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, mas a experiência internacional mostra que, a partir desta faixa, a partir de 6,5, 7, a inflação tem uma tendência muito forte a subir.
a voltar para um patamar de 10, 12. E aí, o risco é que, muito razoavelmente, os trabalhadores vão pedir uma indexação salarial mais plena, e aí você volta naquele sistema de espiral inflacionária que a gente tinha no passado. Então, embora pareça pouco, o risco não é desprezível, né? Então, e mais que isso, as pessoas, as empresas, os mesmos bancos trabalham muito com expectativa. Então, é importante que eles acreditem que a inflação vai cair. Né? E agora, se você observar, há uma piora nas expectativas, né? As pessoas estão achando que a inflação vai subir de forma geral. Claro, não vai subir como era antes, mas as pessoas estão mais pessimistas. É importante que reflua isso, que se volte a acreditar que a inflação vai convergir para o chamado centro da meta. A Febraban, como um todo, né? Ela tem bancos privados, ela tem bancos públicos. A aposta do sistema financeiro como um todo, tanto público como privado, é continuar injetando dinheiro na economia? Olha, a gente faz aqui uma pesquisa mensal de crédito, não é? Sempre que há uma reunião do Copom, depois que sai a ata, a gente faz uma pesquisa e os números que a gente indica continuam apontando um cenário bem otimista, né? Os bancos, quando a gente fez essa pesquisa, após as medidas macroprudenciais, continuavam acreditando no crescimento no crédito na faixa de 18% deste ano. 18% dentro do ano. 17%, 18%, que é até um pouco mais otimista que o próprio Banco Central, né? O Banco Central está falando de alguma coisa como 14%, 10% para pessoa física e 12% da média, 10% para pessoas físicas e 14% para pessoa jurídica. Isso é mais ou menos o número. O nosso número é até um pouco mais otimista que isso, né? Na faixa de 17%. E se você observar os bancos que já divulgaram o resultado, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander, todos eles indicaram uma perspectiva de crescimento do crédito entre 15% e 20% para esse ano, né? Então, assim, os bancos estão bastante otimistas e eu acho que querendo continuar crescendo o crédito. Depende um pouco, como ele disse, do cenário macro, né? É como se, digamos assim, vai depender muito da evolução deste cenário macro. Bom, cenário macro, como você muito bem colocou, é uma sensação do que deve ocorrer. Isso. Qual é a sensação da Febraban em relação ao controle do governo sobre a inflação? É uma sensação de que irá controlá-la? É uma sensação de que perdeu as rédeas? Qual é a sensação da Febraban em relação à inflação? Não, a nossa expectativa é otimista. Acho que é otimista. Acho que o novo governo, acho que ele tem dado uma sinalização de que ele tem um compromisso em manter a inflação sob controle. Que é muito bom. E acho que é muito bom. Então, nesse sentido, a gente acredita que o governo vai colocar, sim, como prioridade a questão do ajuste da inflação e, no nosso caso, principalmente via a questão fiscal, né, que é o mais importante, né? Acho que o ponto básico aí é que, assim, para as pessoas tentarem entender, nesta combinação de política fiscal, que é orçamento do governo, e política monetária, que é taxa de juros, quanto mais o governo for austero, quer dizer, gastar menos e gerar um resultado melhor, menos ele vai precisar dos juros, né? Então, assim, o fato do governo ter anunciado esse corte de 50 bilhões, estamos esperando a execução dessas medidas, a sinalização que o governo vem dando nos parece muito positiva. Quer dizer, não nos parece que o governo vai transigir com relação à inflação, especialmente neste primeiro ano do novo governo, né? Então, assim, nós estamos bastante otimistas em relação a isso, a que o governo, no final das contas, vai controlar a inflação, porque, veja, acho que foi um aprendizado do Brasil. Claro. A gente já aprendeu que não basta só controlar a inflação, mas se não controlar a inflação, nada funciona. Não há como crescer, não há como distribuir renda com inflação alta. Então isso é o começo de tudo e eu acho que o governo tem sinalizações muito claras nessa direção. Ainda bem, não é? Ainda bem mesmo. Dr. Rubens Sardenberg, o senhor acredita que o sistema financeiro como um todo agora está muito mais focado para o mercado interno ou ainda com a preocupação de tentar financiar exportações, como era o modelo de 10 anos atrás, 5 anos atrás, ou até a própria crise mundial, a política governamental e, claro, o sistema financeiro junto, a grande preocupação era
linhas de crédito e recursos para o mercado internacional. Com a crise mundial, me parece que esse cenário mudou um pouquinho e todo mundo se voltou ao mercado interno. Isso ocorreu na Febraban? Olha, eu acho que, embora de fato tivesse essa questão externa, a preocupação com o mercado externo, eu acho que o mercado interno já era de bom tempo a prioridade, né, no caso dos bancos. Eu acho que sempre o crédito doméstico representou uma parte maior do que o crédito externo. Agora, não há dúvida que eu diria, da crise para cá, mas antes até disso, o fato do Brasil ter crescido bastante, ter distribuído renda, gerou muitas oportunidades do mercado doméstico. É verdade. Então, assim, quando você olha a composição do crédito, não tenha dúvida que a parcela do mercado local cresceu bastante. E acho que cresceu como o restante da economia, né? Eu acho que o Brasil... Felizmente, né? Felizmente. Eu acho que é um sinal muito positivo, né? Aliás, se observarmos, um dos fatos do Brasil ter sofrido menos na crise foi ter um mercado doméstico forte. Ao ter um mercado doméstico forte, o Brasil conseguiu sustentar a renda, ampliar o consumo e, com isso, a crise foi menos intensa, né? O Brasil depende menos das exportações e passou a depender bastante do mercado doméstico, do mercado de consumo. Então, o crédito acompanhou isso. Então, você tem razão. Acho que hoje o crédito doméstico é muito mais importante no resultado do que o crédito externo. O senhor acredita que a tendência futura, nos próximos anos, continue sendo de prestigiar o mercado interno? Ou seja, o que fez o Brasil sair da crise ou sofrer menos com a crise foram as medidas governamentais, foi a maturidade do sistema financeiro na parceria com o governo em colocar dinheiro no mercado, financiar o mercado interno, ampliar a base de crédito a todos. Que foram políticas governamentais, políticas do Banco Central, o sistema financeiro como um todo, o setor produtivo e os aposentados que também tiveram uma parcela fundamental. Ou seja, essa combinação foi, claro, que outras medidas vieram junto, mas essas macro medidas é que fez com que o Brasil sofresse muito menos, ou talvez um dos países que menos sofreu com a crise mundial. Nessa análise, o senhor concorda com ela assim rapidamente? Eu concordo plenamente. Eu só agregaria que, além disso, há um elemento adicional que foi muito importante, que é o seguinte: o Brasil é um grande exportador de commodities. É verdade. E as commodities subiram muito de preço. Então, o Brasil também foi muito beneficiado neste período por conta disso. Minério de ferro, soja, alimentos em geral. O Brasil é um grande exportador. E com a demanda crescente, especialmente dos emergentes, dos países da Ásia, o Brasil se beneficiou muito disso, porque ao mesmo tempo em que isto aconteceu, o Brasil pôde ampliar muito as suas importações de bens de consumo sem comprometer o seu saldo externo. O Brasil até hoje tem 300 bilhões de reserva, resolveu o problema da vulnerabilidade externa, pelo menos por enquanto. Então, isso nos ajudou bastante. Mas o que significa que, se pensarmos a longo prazo, é importante que a gente continue investindo muito em produtividade para que a economia fique mais eficiente, porque o Brasil vai ter que exportar mais. E em algum momento, este boom das commodities, ele não vai persistir para sempre. A gente espera que ele dure bastante. Nós chegamos ao final do nosso tempo e nós pediremos as suas considerações finais. Olha, passou muito rápido, viu? Ficaríamos conversando aqui muito mais tempo, que foi um prazer. Estou à disposição de vocês e queria dizer que, do ponto de vista assim, nosso aqui, nós estamos muito otimistas em relação ao ano e principalmente ao longo prazo, porque a gente pode ter nesse ano algum ajuste, pode ter algum crescimento um pouco menor, mas acho que as perspectivas da economia brasileira, do setor financeiro, são muito positivas. A gente, portanto, está muito animado com o que vai acontecer com o Brasil aí ao longo dos anos.